Graça e paz, irmãos. Engrandecido seja o nome do nosso Redentor, Jesus Cristo, Senhor da igreja, Senhor nosso. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Em princípio, pela graça do Senhor, hoje encerraremos esse trecho, esta sessão, verso 9 ao verso 15, e assim também, com a permissão do Senhor, semana que vem vamos para a próxima sessão. Nós leremos apenas o pedido, o terceiro pedido, a terceira e última petição, que está no versículo 13. Nós leremos juntos, se você tem na mesma versão que eu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas frontes e falar com o Senhor mais uma vez. Pai de misericórdia e graça, Rei dos reis, Senhor dos senhores, pelo precioso, pelo novo e vivo caminho que é o nosso Redentor Jesus Cristo, por esse novo e vivo caminho nos achegamos diante do teu trono nesta hora. Eis aqui, Senhor, uma porção da tua igreja, representantes aqui da noiva do Cordeiro, da menina dos teus olhos, povo de tua propriedade exclusiva, que tu mesmo separastes e chamastes como nação santa. Nosso anseio é engrandecê-lo, é louvá-lo. Nosso anseio também é ouvi-lo, Senhor. Fala com teu povo, Senhor. Alimente nossas almas, abra nossa compreensão, prepare o nosso coração, Senhor, e habilita nossos braços para que as nossas ações, nossa vida seja condizente com aquilo que tens nos ensinado, em nome de Jesus, amém. 3 petições foram feitas na primeira metade da oração dominical. Santificado seja o teu nome. A segunda, venha o teu reino. E a terceira, faça-se a tua vontade. As 3 petições seguintes, ou as 3 últimas, que estão na segunda metade da oração do Pai Nosso, ou da oração modelo, como alguns chamam. O primeiro pedido era um pedido por sobrevivência, ou pela sobrevivência, o pão nosso de cada dia. O segundo pedido é por livramento, o livramento da condenação, o livramento da morte eterna. E por isso o segundo pedido é: e perdoa-nos as nossas dívidas. E o último pedido foi esse que nós lemos agora. Entendo que esse pedido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é um pedido por santidade, é um pedido para que o Senhor nos dê os recursos necessários para que cresçamos em santidade. Tem um comentário, Martin Lloyd Jones, quando ele se refere a esta oração como um todo do Pai Nosso, e não apenas na petição que vamos abordar hoje. Ele diz assim: qualquer pessoa que procure pregar com base na oração do Pai Nosso, sem dúvida, ver-se-á envolvida
com grandes dificuldades. Isso acalentou meu coração, porque não foi só comigo. Segundo esse erudito, qualquer pessoa que tentar fazer isso encontrará dificuldades. É quase presunção, sob qualquer modo, pregar sobre esse tema. Deveríamos tão somente repetir essas sentenças e meditar sobre elas, considerando-as no coração. A verdade é que elas nos dizem tudo. E quanto mais eu estudo essa oração, tanto mais acredito que se usássemos essas sentenças, conforme o Senhor tensionou que as usássemos, nada mais precisaria ser dito. Esse é o desafio. Falar o que mais depois dessas palavras? Como explicá-las? O que dizer além do que está sendo dito aqui nesta oração do Pai Nosso, nesta oração modelo? Que desafio, ou que presunção seria para qualquer pregador da palavra, para qualquer pregoeiro da justiça, tentar falar ou tornar mais acessível aquilo que aqui está posto. Mas ele conclui dizendo: por outra parte, ou seja, apesar do desafio, por outra parte, todos somos frágeis e falíveis, somos criaturas pecaminosas, e o resultado é que necessitamos que essas ideias sejam analisadas e reforçadas para nós. Também acalentou meu coração ter lido esta frase final. Apesar de ser presunção achar que nós poderíamos acrescentar ou melhorar de alguma forma o que está dito aqui, ele reconhece que nós somos tão falhos e fracos e imperfeitos, que nós carecemos pelo menos que essas verdades sejam reforçadas a nós. E eu sou testemunha de experiência própria. Quando eu leio o texto, eu não encontro aqui novidades. Não é cada vez que eu leio eu encontro uma novidade, não é isso. Não é cada vez que eu leio eu encontro verdades novas. Eu encontro, na maioria das vezes, as mesmas verdades que já conhecia, e que apesar de tê-las conhecido, ainda, meu coração ainda não caminha como deveria caminhar, ainda não se sujeita como deveria se sujeitar. Como eu preciso incansavelmente ouvir essas palavras, refletir sobre elas. Como eu disse na semana passada, este sermão do monte é como aquelas comportas que foram abertas na primeira represa, no primeiro dique, e que à medida que as comportas são abertas, há uma certa intenção de que a represa vai suportar, o dique vai suportar, porque à medida que você abre as comportas, você diminui a pressão das águas. Mas a pressão deste texto é tão tremenda que não é possível conter o avanço nos lugares mais reservados do nosso coração. Depois de considerar nossas necessidades básicas, consideramos a necessidade de purificação e da contaminação do pecado, quando pedimos: e perdoa as nossas dívidas. E agora, nosso Senhor, nesta oração, considera algo muito importante: a necessidade de sermos guardados do poder do pecado. Eu vou mais uma vez recorrer a Martin Lloyd-Jones, quando ele diz assim, ele resume muito bem essas 3 petições finais: estou vivo e preciso continuar a viver, por isso eu preciso rogar ao Senhor o pão nosso de cada dia. Mas também estou consciente de minha culpa e da minha indignidade, e sinto a necessidade de ser purificado desta poluição, desses fatores negativos, e por isso eu peço: e perdoa-nos das nossas dívidas. Além disso, cumpre-nos pensar sobre o futuro, percebendo que preciso ser liberto de certos perigos que por mim esperam. Esta petição tem a ver com isso. Quando nós pedimos para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, tem a ver com a nossa reflexão sobre o nosso futuro.
nós precisamos estar atentos de que existem perigos que esperam por nós nas esquinas desta vida. Depois de ter pedido a Deus perdão pelos meus pecados, eu estou cônscio dos riscos que eu continuo correndo enquanto eu estiver neste mundo. Quando o nosso Senhor nos ensina a fazer esse pedido, o destaque aí é para a palavra tentação: não nos deixes cair em tentação. Qual ou quais perigos podem nos ameaçar? A tentação. Alguns anos à frente, já nas horas finais do ministério terreno de nosso Senhor, quando depois de inaugurar, de instituir a Santa Ceia, Ele está então agora lá no Monte das Oliveiras, em oração, e Ele leva 3 dos seus discípulos para vigiarem com Ele, para orarem também, para estarem ali em vigília. Ele se afasta dos 3 discípulos e quando retorna, encontra-os como dormindo. Então nosso Senhor diz para eles ali, reitera o que ensinara aqui no Sermão do Monte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Eu repito a pergunta agora de uma outra maneira: qual ou quais tentações nos ameaçam? De que nós precisamos estar atentos? O que deve chamar a nossa atenção? Nós que já somos crentes, já somos salvos, nós que já recebemos perdão dos nossos pecados, nós que já somos discípulos de Jesus Cristo, há ainda algum risco para nós? Há ainda algum perigo para nós? Ou nossa vida de agora em diante será apenas triunfo e vitórias? O que pode nos ameaçar na nossa caminhada? Que o Senhor quer que eu esteja atento em relação a isso, porque o momento que eu perder isso de vista, não fará sentido nenhum fazer essa oração, ou fazer esse pedido. Só faz esse pedido quem tem noção do perigo. Quais são os perigos que nos ameaçam? O primeiro deles, na realidade os 3 já estão ali, mas nós vamos nos deter no primeiro deles. Qual é a tentação inicial que intenta contra nós, que espreita-nos durante a nossa caminhada? De que o Senhor está nos alertando quanto da influência do mundo? Nós todos já sabemos que aqui no Sermão do Monte, o nosso Senhor está dando todo o respaldo de quem é seu discípulo, e dizendo que os seus discípulos são diferentes de todos os outros que não são seus discípulos, e que entre outras coisas que nós já vimos e outras que ainda veremos, no caso em questão, nosso Senhor diz que a nossa religiosidade é diferente. Não é porque somos religiosos e os outros não são religiosos, não é porque somos crentes em Deus e os outros são ateus. A divisão não é essa, a separação não é essa. A separação é entre quem contribui e quem contribui, é quem ora e quem também ora, é em relação a quem jejua e quem também jejua. A diferença não está em orar ou não orar, a diferença é quem ora, e quem ora dessa forma, quem é discípulo de Jesus Cristo, não é amigo do mundo, tem o mundo como seu adversário, como uma ameaça. Quem é crente, discípulo de Jesus Cristo, filho da luz, integrante do reino dos céus, ao fazer parte do povo de Deus, tem que ter a consciência de que assumiu para si a inimizade com todos os outros que não estão no mesmo caminho. Não é uma questão assim de não ter amizade, de nos segregarmos, não é isso. Nós devemos conviver no mundo, mas sem sermos do mundo. Ainda que tenhamos coisas semelhantes e certas simpatias, quando nós colocamos nossos princípios sobre a mesa e os outros colocam também, aí nós vemos quão diferente nós somos. Não pode haver comunhão de princípios. Na primeira carta de João, ele diz o seguinte: eles procedem do mundo,
Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. É assim que acontece. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós estamos neste mundo, mas nós não podemos jamais nos acomodar à consciência desse mundo. Aquilo que chamamos de senso comum do mundo. O que vem a ser o senso comum? É a maneira de avaliar o que é certo e errado, o que é bom e é ruim, o que é belo e o que é feio. Alguns anos atrás, alguns dos nossos irmãos mais maduros devem ter acompanhado isso, o zelo de alguns dos líderes da nossa igreja, quando, por exemplo, os primeiros órgãos foram substituídos por pianos, ou não tão distante assim, quando instrumentos elétricos começaram a adentrar na igreja, e por fim a bateria. Nós ouvíamos aqueles irmãos mais zelosos dizendo que o mundo estava entrando na igreja, mas eu digo que o mundo não entra na igreja por instrumentos, nem por cor de parede, nem por modelo de banco, nem com a arquitetura do prédio. O mundo entra na igreja com princípios e valores que corrompem os bons costumes. É assim que o mundo entra na igreja. A nossa mentalidade vai sendo acomodada, amortizada, e não é incomum ouvirmos de crentes sérios, piedosos, tementes a Deus: ah, reverendo, os namoros de hoje são assim. Ah, mas são assim lá, na sua casa e na minha não deveria ser assim. Ah, sabe como é que é a juventude de hoje em dia? Eu sei como a juventude de hoje em dia é, mas deles, do mundo, nós temos um outro padrão. É por isso que nós temos que orar para que o Senhor não permita que nós entremos em tentação, porque o mundo está ávido por nos levar, de maneira muitas vezes sorrateira, de maneira não agressiva, indelével, sem chamar a atenção, pequenos preceitos que vão sendo apresentados e corrompidos, e com o tempo você já não se escandaliza mais, não te afeta mais, não te incomoda mais, porque se não te incomoda é porque te acomodou, porque você pensa como o mundo, a sua mente é como o mundo, e você não mais tem a propriedade de salgar, porque só pode salgar o mundo quem é diferente do mundo, só pode ser instrumento de refletir a luz do Senhor quem é diferente do mundo. No Evangelho de João, nosso Senhor diz assim para os seus discípulos: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É assim mesmo. Quem quiser a simpatia do mundo, quem quer o acordo do mundo, quem quer a aliança com o mundo, não tem aliança com Deus. E eu repito, eu não estou dizendo que nós não podemos e não devemos ter amizades com pessoas lá de fora. Nós estamos no mundo para poder influenciar, precisamos nos relacionar com eles, mas não podemos negociar nossos princípios. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores, com desculpa de sermos compreensivos, de sermos prudentes. A ponte que pode nos unir ao mundo é justamente a diferença, é a não desvalorização dos nossos princípios, é a fidelidade ao Senhor. Eu não abro mão de estar com o Senhor para estar com você. Poxa, mas você vai fazer isso? Você não vai vir aqui na minha comemoração? Mas eu tenho compromisso com o Senhor, não posso estar. Aquilo que pode no primeiro momento incomodar o seu amigo, a sua amiga, o seu namorado, a sua namorada, é um instrumento que pode trazê-lo para a presença do Senhor. Enquanto você se acomodar aos valores e princípios deles, você só os distancia do Senhor, ainda que os aproxime de você. Na continuação do texto, o nosso Senhor diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
O mundo, o senso comum tenta imprimir valores e comportamentos que são frontalmente opostos aos valores do reino de Deus. Não dá para nós titubearmos e ficarmos em cima do muro. Se o Senhor é Deus, sirvamos a Deus com inteireza de coração, com firmeza, com dedicação e com fidelidade e com coragem, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Sob o pretexto, muitas vezes, de sermos pacientes e compreensivos, ofendemos ao Senhor, negamos ao Senhor, como quem diz: o Senhor vai entender, o Senhor vai entender, e o negamos continuamente, e ficamos estarrecidos quando Pedro o nega. Mas Pedro, nada mais nada menos, está nos representando. Qualquer um de nós o negaria por muito menos. Nós o negamos por causa de uma amizade, nós o negamos por causa de um namoro. É muito difícil chegar para uma moça crente, dizer assim: esse namoro não agrada ao Senhor, rompe com isso. Não é fácil. Tenho experiência disso a vida toda, irmãos, ministerial, por experiência própria. Eu já errei nisso, quebrei a cabeça nisso. O que faltou para mim alguém dizer: isso não é o correto. Tenho cicatriz até hoje de vida desregrada diante do Senhor. E por que você acha bom e acha ruim? Com base em quê? Com base na ciência? Você pode chegar a ter uma surpresa de que o seu padrão de escolhas e de senso tem sido mais mundano do que bíblico. O que mais o Senhor diz que pode nos tentar? Eu não inventei essas expressões aqui, não inventei. A Bíblia ensina isso para nós. A Bíblia diz que o mundo é nosso adversário. A Bíblia diz que o diabo é nosso adversário. E a Bíblia vai dizer mais para nós, que o nosso coração é nosso adversário. São eles que nos tentam, não são as pessoas que nos tentam. O segundo adversário, o segundo instrumento, o segundo agente de tentação é o diabo. E hoje pela manhã eu fiz um comentário, eu não sei se foi no sermão ou se foi na aula, e eu estou sentindo a falta de muitos irmãos na aula da escola dominical. Precisam vir. O culto da noite não substitui a escola bíblica, são coisas diferentes. Não dá para vir no culto da manhã, não tem problema, vem no da noite, mas vem para a aula, é importante. Quem tem vindo aí sabe que vale a pena, certo? Reforça muito, a gente tira dúvida, você faz perguntas, certo? E nos prepara para cultuar o Senhor de maneira adequada, que a gente não pode cultuar de qualquer jeito, é do jeito que Ele nos ensina. E a Bíblia nos ensina que eu não posso superdimensionar o poder do diabo e nem dizer que não existe. Eu não posso, por um lado, dizer que tudo é o diabo, como se o diabo fosse senhor do seu reino e que ameaçasse levar pessoas para lá. Isso não é possível, porque ele é escravo. O inferno é a prisão de Satanás e não o seu reino. E que muitas coisas ruins que acontecem não são responsabilidades dele. Então eu não posso superdimensionar como alguns fazem, mas eu não posso também anular e dizer que não acontece, e levar a minha vida e a solução dos meus problemas como se não pudesse haver alguma interferência dele. Eu não posso dizer que tudo é ele, mas eu também não posso dizer que nada seja ele. O apóstolo Paulo, no final da sua epístola aos Efésios, depois de várias orientações e admoestações, caminhando para o fim da carta, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? A resposta vem: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Reverendo Augustus, no livro Batalha Espiritual, quando ele vai abordar esse versículo, e especificamente essa expressão, os dias maus, ele chama-nos atenção para uma coisa interessante. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos os dias são maus, que este mundo, o que se espera nesse mundo é isso mesmo. Como ele está dizendo não resistir aos dias maus? É porque aqui ele está dizendo que dentro da normalidade que é mal, que é má, a normalidade que é má, dos dias que são maus, existem dias que são mais maus do que os outros, em que as investidas são mais intensas, e você pode ter perdido isso de vista, que muitos dos desentendimentos que você teve, muitos dos aborrecimentos que você teve, não tem a ver com o seu cônjuge, não tem a ver com que vocês pensam diferentes, não tem a ver com que ela não te entende, ou ele não te ouve. Talvez haja uma interferência malévola, maligna, interferindo na sua relação com o seu cônjuge, com a sua família, ou com o seu irmão em Cristo. É por isso que nós precisamos estar atentos quando oramos e não nos deixe cair em tentação. De que tipo de tentação? Porque algumas vezes eu estou no meio dela e não estou percebendo, estou reagindo na carne, estou usando armas humanas, estou revidando a ofensa. Os meus discípulos não são assim. Os meus discípulos não revidam a ofensa, porque eles têm discernimento que algumas das contendas que eles podem ou poderiam estar envolvidos são obras do inimigo, e eles precisam ter esse discernimento, que a luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra principados e potestades. Como nós lemos hoje, meus irmãos, em João capítulo 10, quando o nosso Senhor fala que Ele é o bom pastor, Ele diz sobre o nosso adversário, que o nosso adversário vem somente para matar, além do Felipe, mais alguém? Você entendeu que todos os planos que você fizer, que agrade ao Senhor, além de você ter assumido uma inimizade com o mundo, e você jamais poder negociar padrões, mas sabe, ela, coitada dela, ou coitado dele, sabe, é um jeito de trazer, peraí, você está negociando princípios e valores, assim você não atrai ninguém para Cristo, você assumiu uma inimizade com todos aqueles que são inimigos de Cristo, e a não ser que você seja um cristão autêntico, essa pessoa jamais terá chance de por você vir a Cristo. E a outra coisa é, ao assumir o nosso compromisso com o Senhor Jesus, de sermos de fato cristãos autênticos, aqueles integrantes do reino dos céus que Ele está descrevendo aqui, nós já assumimos um confronto com o inimigo, e muitos dos nossos encontros e portas abertas, ou desencontros e portas fechadas, podem ser interferências do nosso inimigo. Finalmente, e não menos relevante, e não nos deixes cair em tentação. Qual outra tentação poderia nos ameaçar? Da inclinação da nossa própria carne. O profeta Jeremias, um texto que a maioria de vocês conhece de cor: enganoso é o coração. Não é o dos outros que ele se refere ao de cada um, ao seu próprio. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem rege a minha vida? Com base em que eu tomo decisões, e eu vou repetir aquelas perguntas, com base em que eu concluo que algo é bom ou é ruim, é certo ou é errado, muitas vezes baseado no meu coração. Meu coração muitas vezes tem sido um alicerce. Se eu gostei é porque é bom, se eu não gostei é porque é ruim. Meu coração não serve para aferir minhas decisões, para avaliar como régua
É a Escritura que faz isso. Muitas vezes meu coração vai desejar o que não agrada ao Senhor, e Ele não vai desejar, por outro lado, coisas que agradam ao Senhor. Se eu quero muito uma coisa, eu já tenho que estar desconfiado se o meu coração deseja muito uma coisa, e sempre submetê-lo à Escritura Sagrada, para ver se é assim mesmo. Nós não somos diferentes simplesmente porque oramos diferente dos outros. Nossa oração precisa ser diferente porque somos pessoas diferentes, temos corações diferentes. O apóstolo Paulo, abrindo o seu próprio coração para a igreja de Roma, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu preciso ter essa consciência, irmãos, para eu parar de me justificar, para eu parar de me defender, para eu achar que eu tenho razão, para achar que eu mereço alguma coisa, senão eu não serei parecido com Cristo. Eu preciso ter essa consciência de que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e qualquer bem que eu venha a fazer, eu só faço pelo favor, pela graça do Senhor. E ainda assim, o que eu devo esperar do Senhor é o seguinte: servo mau e inútil, porque fizeste apenas o que era da sua obrigação. Que diferença um coração quebrantado, contrito diante do Senhor. Aí ele continua dizendo: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele habita, ele não transita, ele não vem e vai, ele habita em mim. Por isso que quando eu me prostrar diante do Senhor, pedir para Ele, e não me deixe cair em tentação, significa não me deixe estar à mercê do meu próprio coração enganoso, não me permitas ser assediado pelo meu coração, ter o meu coração vulnerável a influências, a perversões. Se eu não tenho essa consciência, como todas as outras petições, é pura hipocrisia. Que tentação que você está falando? Que isso, rapaz? Você não é o cara. Você acha que você terra pouco, que você é muito bom, que você faz muita coisa, trabalha muito na igreja. Que tentação, que tentação, que tentação. Você é um altivo, um soberbo, você é cheio de si. Ele continua dizendo: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não é à toa que quando ele se avalia nessa régua que é o Senhor, que é a sua palavra, ele diz que dos pecadores eu sou o principal. Que não haja lugar de arrogância, que não haja lugar de soberba, que haja todo espaço para humildade e humilhação diante do Senhor. Pedro, na sua primeira epístola, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Eu insisto nisso. Não nos cabe mais aquela forma, meus irmãos, não nos cabe mais. Não pode haver espaço aqui para autossuficiência, não pode haver espaço para arrogância, soberba, para sentimento de superioridade, como eu tenho dito repetidas vezes. Não há espaço para isso, irmãos. Não há espaço para dizer está dominado, eu rejeito, eu resisto, eu determino, mesmo que eu não use essas palavras tão diretas. Por que, Senhor? Não há espaço para questionamentos, para encostar Deus na parede, para tentar de alguma forma subjugá-lo aos nossos preceitos e vontades. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós para enfrentar o adversário que nós temos? Quem somos nós sem a companhia e a proteção do Senhor? Quem somos nós, meus irmãos? Um vírus minúsculo acaba conosco.
Na carta de Judas, tem um ensino interessante para esse momento, quando fala sobre a contenda do arcanjo Miguel, um dos principais príncipes dos exércitos celestiais do Senhor, confrontando com Satanás acerca do corpo de Moisés. Diz o texto: quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, não usou de juízo infamatório, antes ele disse: o Senhor te repreenda. A humildade, a submissão do anjo é que deu a ele autoridade e autonomia para prevalecer contra o inimigo. Mas corações altivos, pessoas cheias de si, orgulho, vaidade, não nos diferencia como discípulos de Jesus. Tem uma citação do Carson que me faz refletir, e eu vou encerrar com um comentário depois dessa citação. Ele me chamou a atenção para algo que eu não tinha prestado atenção até então, não obstante ter lido essa passagem muitas vezes. Ele diz: o fato de a súplica, esta que nós lemos agora, para evitar a tentação, estar situada entre o pedido referente ao perdão. Olha aí na sua Bíblia, 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas. A sequência lógica do versículo 12 é o 14. Essa é a sequência lógica. E perdoa-nos as nossas dívidas. Aí vai para o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Essa é a sequência lógica. Por que essa petição está aí se intrometendo entre o pedido de perdão a Deus e o perdoar o nosso próximo? Eu vou ler a citação, depois o meu comentário. O fato de a súplica para evitar a tentação estar situada entre o pedido referente ao perdão, no 6,12, e seu esclarecimento posterior, no 14 e 15, talvez dê a entender que a principal tentação em vista nessa passagem é a amargura. A tentação de manter um verniz de religião verdadeira, mesmo quando os pensamentos secretos estão arrebentando de corrupção, como uvas fermentando. Isso também se ajusta ao tema predominante da passagem como um todo, do 1 até o 18, quando fala da minha esmola, da minha contribuição, da oração e do jejum, que é a descrição e a destruição da hipocrisia religiosa. Quando o Senhor diz que a nossa religiosidade é diferente, em resumo, é porque ela não é uma religiosidade hipócrita. Na minha compreensão, a nossa relação com o Senhor é demonstrada ou demonstrável na nossa relação com o próximo. E naturalmente, a minha relação com o próximo revela ou demonstra a minha própria relação com o Senhor. As Escrituras estão cheias de orientações sobre isso. O próprio resumo da lei moral, os 10 mandamentos, quando os 4 primeiros mandamentos se referem à nossa relação com o Senhor, e o 5º em diante, os outros 6, regem o nosso relacionamento uns com os outros. Quando o nosso Senhor ensina o resumo do resumo, amar a Deus como somos amados, como fomos amados, e ao nosso próximo dessa forma, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como fomos e como somos amados. Uma coisa revela a outra. Minha relação com o Senhor, instável, não estou dizendo que ela não exista, instável, econômica, cheia de reservas, pode ser percebida na minha relação com o meu próximo. Então, quando eu pedir perdoa as minhas dívidas, eu preciso refletir como é o meu perdão em relação ao próximo, porque eu corro o risco de estar com amargura no meu coração. E quando eu estou pedindo perdão,
Eu não estou reconhecendo o tamanho do meu perdão, e sim o tamanho das ofensas recebidas. E se eu reconheço ou considero as ofensas que recebi maiores do que o perdão, o meu pecado meu diante do Senhor, então eu não devia nem pedir. Por que eu estou pedindo? João, na sua epístola, vai dizer o seguinte: se eu não amo meu irmão quem eu vejo, que dirá de Deus a quem eu não vejo? Esse texto, que eu não sei quantas vezes já li, já estudei, preguei muito menos vezes, é claro, do que já li, tem sido para mim como uma boa confrontação, que tem revelado de fato como tem sido a minha religiosidade e a minha vida como um todo. Na maioria das vezes, e boa parte das vezes, nossa relação com o Senhor anda no piloto automático, fazendo coisas de forma irrefletida, só fazendo por obrigação ou por costume, e não com vida, de fato e de verdade. Corações cheios de reservas, cheios de pé atrás. Nós somos pobres, carentes e necessitados. Quando oramos ao Senhor, precisamos de fato refletir nossa total dependência, e não uma dependência proforme, da boca para fora. Sem o Senhor, meus irmãos, nós não respiramos. Sem o Senhor nós não nos movemos. Sem o Senhor nós não existimos. Sem o Senhor nós não temos pão de cada dia, e nós corremos o risco, pela influência do mundo, de achar que é o nosso salário, que é o suor do nosso rosto. É por isso que nós ficamos tão seguros quando as coisas estão bem encaminhadas, quando os negócios estão bons, quando há recursos financeiros, há saúde, e ficamos tão preocupados e apavorados quando alguma dessas coisas nos falta. Nós falamos que dependemos do Senhor. Hoje cantamos o hino, acho que é o 120, né? Careço de Jesus, 120, né? Careço de Jesus, de ti, meu Salvador. Mas isso não é tão realidade muitas vezes em nossa vida. Nós vivemos do nosso jeito, da nossa maneira, e achando que dependemos é de nós, e o Senhor fica em segundo plano. Basta um pequeno contratempo para muitos de nós, para nós negligenciarmos tão grande privilégio que é estar na presença do Senhor. O privilégio da oração é estar na presença do Senhor, e estar na presença do Senhor sem reservas. Algumas vezes nossa oração deveria ser até com pouquíssimas palavras: Senhor, eu não sei nem o que dizer, eu sei que eu preciso estar aqui, eu sei que isso é o melhor, eu sei que a minha alma se compraz nisso, mas não sei nem o que dizer, não sei nem o que falar, eu não sei nem o que pedir, mas eu quero aprender, Senhor, me ajuda, Senhor. Uma oração de um pai com uma pequena frase foi instrumento para ser registrado nas Escrituras. Aquele pai cujo filho estava possesso de espírito mudo e surdo desde a infância: se podes alguma coisa, livra o menino. Jesus exclama: se podes, tudo é possível ao que crê. Aí o pai do menino diz: eu creio. E agora ele faz um pedido: ajuda-me na minha falta de fé. O apóstolo Paulo se destaca como imitador de Cristo quando ele diz: quem pensa estar em pé, quem pensa que é autossuficiente, quem pensa que é melhor do que os outros, quem pensa que está inacessível às provas e tentações, veja que não cai.